Bom dia, pessoal, tudo bom? Aqui é o Diácono Arilson Menezes e nós estamos hoje aqui para fazer a aula da Escola Bíblica Dominical, né, porque o culto não está acontecendo nas igrejas, então nós temos que continuar, né, o trabalho, mesmo sendo de casa, continuar o trabalho buscando, né, fazer com que a gente não se aparte de Deus, porque não tem crise, não tem situação, não tem adversidade, como a própria Bíblia nos fala, o que nos separará do amor de Deus. Então nós estamos aqui, eu estou aqui na minha residência, né, porque nós não podemos nos estar aglomerando, né, como já foi dada a ordem, nós temos que seguir essa ordem. Então eu quero, né, desde já, desejar a paz do Senhor a todos e falar que realmente é um prazer. Nós não somos aqui fazendo aquele trabalho literalmente como é feito numa televisão, nós estamos aqui, como eu já falei, na nossa residência, mas estamos aqui como professor de escola dominical, nós temos a obrigação de estar fazendo com que os irmãos estejam em comunhão. Ok? Para isso, você venha, participe conosco, depois pode deixar aí as suas dúvidas, que aí a gente vai estar respondendo a cada uma delas, literalmente, para que não fique, né, aquela coisa, poxa, eu ouvi, não entendi, e é por isso que nós estamos aqui, né, para que a gente possa ver literalmente o trabalho que nós estamos fazendo, dando continuidade ao trabalho da Escola Bíblica Dominical. Por isso é que nós estamos aqui, ok? Literalmente. Então, ou seja, você quer participar com a gente, pode deixar aqui o seu nome, falar, meu nome é fulano de tal, eu estou aqui na cidade tal, na localidade tal, e aí a gente vai falando aqui e vai mandando um abraço para vocês, tá bom? E esperamos que todos possamos estar juntos, né? Porque nós iremos estar fazendo toda a leitura. Na realidade, essa revista, hoje seria a terceira aula, mas nós estamos buscando aqui começar, né? Mesmo que esteja um pouco atrasado, mas estamos aqui fazendo a aula da Escola Bíblica Dominical para que os irmãos não fiquem também literalmente sem participar, né? Então é por isso que nós estamos aqui. Eu quero que os irmãos participem, ok? Participem conosco, porque nós literalmente estamos aqui para fazer com que o nosso trabalho na igreja seja continuado, tá bom? Como eu já falei, meu nome é Arilson Menezes, sou diácono, estou, né, superintendente da Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus do Campo de Belfor Roxo, do bairro das Graças. Eu quero literalmente, mais uma vez, desejar uma excelente aula para todos nós e também fazer com que nós possamos continuar mantendo os nossos trabalhos aqui na Escola Dominical, ok? Espero que todos já estejam aí com as suas revistas. Vamos começar a nossa aula. Deixa eu só, estou vendo aqui no computador, só logando aqui, que é para a gente começar os nossos trabalhos, ok? Para vermos literalmente o trabalho está sendo feito, ok? Só um minutinho, deixa eu só estar vendo aqui, para que a gente possa estar começando o nosso trabalho. Por isso a gente vai estar ouvindo uma musiquinha aqui, né? Porque realmente a palavra de Deus, ela nos dá essa chance, essa condição de estarmos fazendo esse trabalho que é muito bom para cada
um de nós, tá bom? Só um minutinho, deixa só ajustar aqui direitinho que a gente já vai começar, ok? A ler a nossa revista, enquanto isso os irmãos vão chegando, os irmãos vão literalmente já ajustando as suas, ficando aí, né, ligadão com a gente, já deixando seus comentários. Arilson, eu estou aqui e nós estaremos com certeza já começando o trabalho aqui da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Deixa eu só ajustar aqui direitinho para a gente começar. Ok, ok. A internet acaba sendo um pouquinho lenta, mas nós vamos estar aqui com certeza. Só um minutinho. Então, vamos lá. A lição dessa lição da carta aos Efésios, que ela vai ter a saudação também aos destinatários. Então, essa revista, a lição, ela é muito boa, a leitura, ela estava vendo, e realmente traz muitas explicações legais para que nós possamos entender melhor sobre a carta aos Efésios, né? Então, o texto áureo, ele diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Isto está lá em Efésios 1, no capítulo 2. Nós temos a verdade prática, que diz o seguinte: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, nós iremos ler o capítulo 1 de Efésios, no versículo 1 e 2, e depois Atos, iremos ler o capítulo 19, do versículo ao 7. Agora você pode perguntar qual é o objetivo, né, que nós temos dessa lição. O objetivo geral dessa lição é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Então nós vamos entender qual o propósito, por que ela foi escrita, para quem, né, e qual o real objetivo dessa epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Então nós, nesta lição, nós vamos apresentar a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios e também explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Então, nesse trimestre, é interessante porque nós teremos, né, um trimestre que inicia, né, para nós estudarmos a epístola aos Efésios, que traz as gloriosas doutrina e orientação para as contidas nessa epístola. Então nós vamos, né, aprender tudo isso também. Então aqui na introdução, nós iremos ver a epístola aos Efésios é denominada a coroa
dos escritos de Paulo e ainda de também a rainha das epístolas, né? Então, nessa introdução, nessa lição, nós aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Também durante o estudo dessa epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da vida cristã. Então você que ainda tem dúvida de como adorar, de como se aperfeiçoar na sua vida cristã, aqui nessa leitura, nessa lição de Efésios, nós com certeza iremos tirar, em nome de Jesus Cristo, toda essa dúvida que de repente você possa ter. Na leitura bíblica em classe, nós temos aqui, como já foi falado, de Efésios 1, capítulo 1, que é o versículo 1 e 2, e também Atos dos Apóstolos 19, 1 e 7. Então vamos ler essa leitura bíblica em classe. Efésios 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nesses dois versículos é apenas a saudação que Paulo traz aos irmãos. Ele se identifica, né, como apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. Ou seja, ele não foi feito apóstolo pela vontade dos homens, mas sim pela vontade de Deus. Né? Então ele diz aqui aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Esse é o cumprimento de qualquer cristão quando encontra outro servo ou outra serva, seja na igreja, seja na rua, ou seja, você se apresenta também como um servo do Senhor, alguém que é um apóstolo também. Por quê? O que significa apóstolo? É o enviado, né? É aquela pessoa que está lá para trazer alguma mensagem. E Atos 19, que nós iremos ler do 1 ao 7, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: do batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, aleluias, e falavam línguas e profetizavam. Então, meus irmãos, nós entendemos aqui já nessa leitura bíblica, né, porque apesar de Paulo não ter sido chamado como os outros 12 discípulos, ele foi o primeiro a literalmente ter sido selado com o Espírito Santo. Ora, então quando ele e perguntou, como diz aqui, no versículo 2, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Ora, essa pergunta é o que nós também fazemos hoje na igreja. Quanto tempo você tem de igreja? Quanto tempo você tem falado e se apresentado como um servo, como alguém que abriu mão da sua vida para servir ao Senhor Jesus Cristo? Quanto tempo? Reflita você. Quanto tempo você já se considera um cristão?
é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Porque, meu irmão, você, minha irmã, você está na igreja, batizado com o Espírito Santo, o que está faltando? O que está faltando? Porque o Espírito Santo é o selo de Deus em nossa vida. O Espírito Santo é a marca de Deus na nossa vida. Aleluia. E muitas pessoas ainda não sabem como buscar esse Espírito Santo. Eu confio e creio no Deus Pai. Eu confio e creio no Deus Filho. Mas aonde está o Deus Espírito Santo? Porque o Deus Pai, o Deus Filho, ele está nos céus. O Espírito Santo foi deixado, como a gente aprendeu, né? Como nós aprendemos lá no livro de Atos, ele foi deixado e falado quando Jesus estava sendo assunto. Ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Vos deixarei outro Consolador. E esse outro Consolador é o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, assim como Paulo, naquela época, falou aos 12, vou repetir, e disse-lhes, Paulo, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E aí Paulo pergunta, então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Ora, qual a diferença do batismo de João para o batismo com o Espírito Santo? Qual a diferença? Você já parou para perguntar, para se arguir? Ou você já pesquisou? Você já buscou orientação com seu pastor? Com o ministério da sua igreja? Qual a diferença do batismo de João para o batismo com o Espírito Santo? Quem é João? Quem foi João? E quem é o Espírito Santo? Então, meus amados, minhas amadas, nós podemos entender que o apóstolo João, ele pregava o arrependimento. E ele foi aquele enviado por Deus para que anunciasse ao Senhor Jesus Cristo a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, quando ali eles se encontraram, Jesus falou para ele, inclusive, que ele teria que o batizar. E ele falou, quem sou eu? Que não sou digno nem de amarrar as suas alparcas, né, que era chamado o calçado daquela época. Mas ainda assim, João tinha a obrigação, a ordenação dada por Deus, para que ele fosse aquela pessoa que batizasse ao Senhor Jesus Cristo. Até aí, tudo bem. Então, o João veio, Jesus se aproximou dele no rio, e ali ele batizou ao Senhor Jesus. Aleluia. Então, ele batizou ao Senhor Jesus Cristo. Desceu o homem às águas, e quando subiu, aleluia, o que nós temos de resposta de Deus naquele momento, aquela pomba representando o Espírito Santo e pousando sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados e minhas amadas, o Espírito Santo é aquele que nos sela. O Espírito Santo é aquele que vem justamente
porque quando nós começamos uma vida com Deus, primeira parte tem uma libertação, tem que haver uma libertação. Porque se o seu coração não for limpo, o Espírito Santo não vai habitar em seu coração. O Espírito Santo, ele vive dentro da gente, daquele que permita que ele entre. Daquele que permita que o seu coração seja morada do Espírito Santo. Eu costumo dizer muito na igreja, eu costumo dizer muito nas aulas, nas pregações, e às vezes eu pergunto assim, quem comanda o nosso corpo? É a nossa mente ou é o nosso coração? Você já parou para perguntar isso? Porque todo mundo fala, não é a mente que comanda tudo. Sim, mas de onde procede as ordenanças para a mente coordenar? Ora, se você tem um coração, que nesse coração não é habitado o Espírito Santo e você não tem parte com Deus, você não tem uma comunhão com Deus, jamais o Espírito Santo vai atuar na sua vida. Por que isso? Porque o seu coração está sujo, o seu coração está cheio de coisas que desagradam ao Senhor e o Espírito Santo não habita em casa suja. Ora, aí você vem, aceita o Senhor Jesus Cristo, começa o seu processo de libertação. Pela misericórdia de Deus, Ele te liberta. Se tem, como a própria Bíblia fala, nos ensina, que se nesse coração estivesse habitando um espírito maligno, ele seria tirado, expulso. A casa seria limpa, varrida, adornada, e o Espírito Santo viria e iria habitar nessa casa. E se você continuar tendo uma vida com Deus, o Espírito Santo vai continuar habitando nessa casa. Mas, meus amados, a Bíblia também diz que se você se afastar de Deus, se afastar de Jesus, o Espírito Santo, ele sai. E o espírito maligno que fazia morada nessa casa, ele está circulando, buscando outra casa. Como ele de repente não encontrou outra casa, ele vai voltar para aquela casa de onde ele foi expulso. E diz a Bíblia que ele chegando nessa casa de onde ele foi expulso, ele vai voltar. E junto dele virão 7 espíritos piores do que ele. Então você imagina se a sua vida antes de estar com o Senhor Jesus já era uma vida totalmente conturbada, só coisas ruins acontecendo. Imagina essa mesma casa agora com 7 espíritos malignos piores do que aquele que já existia. Então é aí, meus amados, minhas amadas, que nós encontramos aí várias pessoas sendo degradadas, várias pessoas sendo motivo de chacotas, pessoas tendo a vida destruída, porque o diabo, como a Bíblia também nos ensina, ele veio roubar e destruir. Servir a Deus não é fácil. Servir a Deus, você tem que ser muito homem e uma mulher de força, de garra, porque senão você não permanece. Você não tem que viver pelo que você aprende também na palavra de Deus. Você tem que viver pela fé. Está lá em Hebreus 11 isso. Mas muitos fraquejam. Muitos acabam olhando o erro de outros homens
confiando em homens e acabam sendo, literalmente, aquelas pessoas que são guiadas por homens e acabam se afastando do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é clara lá no livro de Isaías, capítulo 17, versículo 7, quando diz: maldito o homem que confia no homem. Então, meus amados, minhas amadas, é hora, como eu falo sempre, quem me conhece sabe, quando eu digo reflita. Reflita, reflita e reflita. Pois de que adianta você estar na igreja e, como eu falo sempre, esqueça o seu irmão da frente, de trás e dos lados. O culto a Deus, você não precisa depender de homens para isso. O culto a Deus é você que tem que fazer. Abra o seu coração quando tiver a oportunidade. Fale com Ele, como se Ele estivesse literalmente à sua frente. Louve-o de coração. Agradeça a Ele por tudo. Seja alguém que sabe reconhecer aquilo que Deus tem feito na sua vida. E com certeza, aquilo que deseja o teu coração, Ele vai te dar. O propósito que você tem buscado, Ele vai te dar. Mas é necessário que você aprenda a palavra, estude, busque, que você reveja os teus conceitos e preceitos, para que Ele possa literalmente olhar para o teu coração e ver que agora ele está limpo, adornado, e que assim Ele possa habitar nesta casa e nesta casa permanecer, se assim você deixar. Então vamos seguindo aqui. A autoria do livro de Éfeso, que diz o seguinte: conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Então, como que ele iniciou? Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Ou seja, ele se identifica. E ele, quando ele se identifica, ora, se alguém não conhecia, passa a conhecer. É o caso de você aí agora. Ah, ligou aí o seu WhatsApp? O WhatsApp, não, me perdoe, o Facebook, e você está me vendo. Quem é essa pessoa? Quem é esta pessoa? Então essa pessoa aqui que vos fala é o diácono Arilson Menezes, que é um servo do Senhor, que está superintendente da escola bíblica dominical da igreja, responsável pela parte de ensinamento da igreja, professor da escola dominical. Agora você me conhece, ok? O Paulo se apresentou, ora, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos, ok? Então ele está dizendo que ele é o apóstolo de Jesus Cristo, ok? Então, nós nos apresentamos porque há uma necessidade. Com quem eu estou falando? Como que a gente vai entender ou vai dar atenção àquela pessoa que está falando com a gente? Então, meus amados, nós temos que entender literalmente isso, ok?
Então, vamos à introdução aqui da revista, porque nós falamos apenas da leitura bíblica de classe. Então, a introdução diz o seguinte: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo. E ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante este estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da vida cristã. Ora, você pode falar, diácono, eu tenho muita dúvida de como proceder diante de Deus, de como me manter diante dos homens como um cristão, de como eu tenho que falar. Ora, meus amados, a Bíblia nos ensina, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nós literalmente abrimos mão da nossa vida, largamos a nossa vida. Se eu falava gíria, palavrões, se eu praticava roubos, assaltos, se eu praticava as coisas que não são boas aos olhos do Senhor, e eu aceitei, eu começo a mudar o meu caráter. Eu começo a mudar o meu comportamento. Começo a mudar o meu linguajar. Eu começo a ser uma pessoa diferente. E as pessoas que estão ao meu redor, elas irão perceber isso. Elas irão perceber isso. E percebendo isso, elas perguntam assim geralmente: o que está acontecendo com você? Você está diferente? Está com uma luz diferente? Parece que você rejuvenesceu aí uns 10 anos da sua vida? Você já não tem mais aquele olhar vazio? Você já não tem mais aquela expressão de triste? Então, ou seja, a luz de Deus está sendo refletida através de você. E, logicamente, você vai começar a aprender a doutrina, aprender das coisas de Deus, vai começar a se enquadrar. E daí, você vai começar a mudar. A mudança não é de fora para dentro, a mudança é de dentro para fora. Ora, a mudança sendo de dentro para fora, as pessoas que estão fora vão ver essa mudança. E isso são para aquelas pessoas que literalmente querem mudar. Para aquelas pessoas que literalmente querem uma vida nova. Nós estamos vivendo, meus amados, essa época de coronavírus. Abri um adendo aqui agora pela situação atual. Eu tenho falado aqui na minha residência mesmo com a minha esposa, tenho falado com os meus parentes, tenho falado com alguns irmãos da igreja, que as pessoas estão ainda brincando com Deus. Vocês vejam que essa coronavírus, algo invisível, algo que em alguns mostra logo sintomas, algo que em alguns não mostram sintomas nenhum, não está escrito na testa de ninguém, eu estou contaminado ou eu não estou contaminado. Antigamente, tudo aquilo que a gente gostava, que era abraçar, apertar a mão, né, estar bem junto aos irmãos, agora nós não podemos nem tocar um ao outro, nós não podemos abraçar nem os nossos familiares, a avó que não veio o neto, não veio mais o neto, muitos pais, né, que não estão vendo mais os seus filhos,
só estão falando pelas redes sociais, e amém, porque as redes sociais estão aí, que encurtam essa distância. Apenas em um local, está no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então você imagina, ora, está no mundo inteiro, morrendo pessoas, morrendo idosos, morrendo jovens, morrendo adolescentes, morrendo crianças. E as pessoas ainda estão brincando de ser crente. Porque é o momento agora de nós nos unirmos em oração, de nós nos unirmos e colocar a fé em prática. E entender que Jesus está às portas. Jesus está voltando. Creia você ou não. E na hora que ele voltar, só aqueles que estiverem com os seus olhos de Deus vão ouvir a trombeta. E aí você vai olhar, cadê fulano, cadê ciclano? E esse fulano, esse ciclano já estará junto com o Senhor na glória, porque ele foi arrebatado. O que você pretende? Ser arrebatado ou ficar aqui para pagar para ver se a palavra é verdade ou não? Então pense, você que se diz servo e serva do Senhor, está vacilante aos olhos de Deus? Aproveite enquanto é tempo. Reconcilie-se com Ele e volte ao primeiro amor. Arrependa-se. Arrependa-se enquanto e busque a Ele enquanto Ele se deixa achar. Vamos voltar aqui. E data. A autoria, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade: Paulo, apóstolo de Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado. Provavelmente, uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Paulo significa pequeno. Era o seu nome romano. Assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica como a ressalva, pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Ora, então, meus amigos, todos nós que hoje temos uma função, que hoje temos essa autoridade que Deus nos dá de nos identificar como alguém que é servo dele. Ora, se eu sou servo, eu posso dizer, eu sou servo do Senhor, homem de Deus, separado por Deus. Então, meus irmãos, isso é uma autoridade que Deus nos dá. Mas cabe a nós, literalmente, valorizar essa autoridade. Valorizar tudo isso que Deus nos concede.
Às vezes a pessoa, né, ela estuda, se torna um doutor, toma uma profissão porque fez a faculdade e tem um reconhecimento. Então, quando ela chega, ela se identifica: eu sou João médico, João advogado, João engenheiro. Ela tem o prazer de falar para todo mundo como ela quer ser reconhecida diante da sociedade. E você? Vai falar assim: ah, irmão Arilson, eu não tenho faculdade, não tenho uma profissão definida, não tenho um diploma, mas você tem o selo de Deus na sua vida. No teu coração habita o Espírito Santo de Deus, coisa que muitos doutores não têm, coisas que muitos milionários não têm. Então tenha prazer em abrir a boca e se apresentar como servo, como serva do Senhor. Aonde você chegar, seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja no seu bairro, aonde você chegar, use dessa autoridade que Deus te dá. Servo e serva do Senhor. Alguém que é usado como templo do Espírito Santo. Alguém que é usado como canal de bênçãos para a vida das outras pessoas. Alguém que é usado como aquela pessoa que propaga o Evangelho do Senhor, que cumpre o ID. E isso não é para qualquer um. Faculdade não ensina isso. Faculdade não te dá essa autoridade. Quem te dá essa autoridade é o próprio Deus. Quem te dá essa autoridade é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, único Senhor e único Salvador. Creia nisso. Creia nisso. E como diz aqui, isto não é escolhido por homens. Você foi escolhido por Deus. Vamos aqui para o tópico 3, que diz uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isto indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra o rol das epístolas da prisão redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, meus amados, minhas amadas, a gente pode entender que, trazendo para uma situação atual, onde a pessoa que está presa hoje e não tem nada com Deus, imagina como ela se sente dentro da cadeia. Se não é ficar tão simplesmente só aprendendo mais coisas ruins para quando sair de lá praticar coisa pior. Mas o apóstolo Paulo estava preso e enquanto preso, ele estava preocupado ainda com os irmãos de fora. Então, meus amados, quando ele diz aqui, olha, ele integra o rol das epístolas da prisão, redigidas não só aos Efésios, mas aos Filipenses, aos Colossenses e também a Filemon.
Então você pode até estar preso no corpo, mas a sua mente está liberta. A sua mente está livre. E com isso, ainda lá dentro, você pode ser um canal de bênção na vida das outras pessoas. Mas você pode perguntar, Diácono Arilson, como eu faço isso? Como eu posso ter esse pensamento de que meu corpo está preso e a minha mente está livre? O meu coração está livre? Lembre-se que o nosso Deus, Ele é Deus e Ele está conosco, independente da adversidade, independente da situação, independente de você possa estar doente, possa estar nesse momento internado, possa estar nesse momento quase sucumbindo, mas ainda assim Ele está com você. Cabe a cada um de nós deixar Ele falar, deixar Ele agir. Porque assim sendo, meus amados, nós podemos dizer que nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Você tem essa fé? Será que você pode bater no seu peito e falar, eu sou um servo do Senhor? Eu sou alguém que fiz a escolha certa de abandonar este mundo, abdicar de um monte de coisas que essa porta larga nos mostra, para entrar numa porta estreita e servir a esse Deus? Qual vai ser o resultado disso? Qual vai ser a recompensa disso? O que eu vou ganhar fazendo tudo isso? Meus amados, vocês podem até pensar, eu não posso estar ganhando nada aqui nessa terra. Mas a minha morada no céu fica garantida. Garantida. E isso não é para qualquer um. Reflita, pense. Olha como estava a tua vida. E olha como a tua vida pode mudar. Mas cabe a você. Cabe a você tomar essa decisão. Porque a Bíblia diz que o Senhor está batendo a porta. Então, se você ouvir e abrir, Ele vai entrar. Você vai cear com Ele e Ele contigo. Pode ter essa certeza. Então vamos voltar aqui, no item 4, que é a data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador. É interessante nós entendermos e sabermos as datas, que foram escritas estas epístolas. É bastante interessante. No item 2, agora, são aos destinatários. Para quem foi escrita,
essa epístola. Então diz assim: a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Ora, hoje, a Turquia, naquela época, lá atrás, era a cidade de Éfeso. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole, com cerca de 500.000 habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com a capacidade para 25.000 espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, pela essa descrição, meus amados, por essa descrição, nós já percebemos que a cidade de Éfeso não era qualquer cidade. Ela tinha o maior anfiteatro, uma cidade com 500.000 habitantes aproximadamente, e que tinha a rua principal, né? Era uma cidade litorânea, vamos ver aí, era um Rio de Janeiro da vida, um Búzios, Cabo Frio, região dos lagos. Veja aí uma área da sua cidade que tem parte litorânea, poderia ser uma área dessa qualquer. E a gente pergunta, né, quem é que vive próximo a essas áreas se não são as pessoas de melhor condição financeira, não é verdade? Então, ou seja, ela tinha um anfiteatro que cabia 25.000 pessoas. Então não era qualquer cidade. Não era qualquer cidade. Ok? Então a gente vê que era um povo que tinha uma condição, mas o principal, eles precisavam de Deus. Precisava de Deus. E por isso o apóstolo Paulo, ele foi usado e conduzido, né, por Deus para escrever essa carta a essa cidade. Para que eles viessem literalmente a conhecer quem é que Paulo pregava. Tem dois, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, a Diana, a deusa da fertilidade, ou seja, uma cidade idólatra. Construído em mármore, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo. A razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Ok. Vamos trazer aqui para o nosso Brasil. Quantas pessoas vão lá visitar? Em Fortaleza, né, tem aquela peregrinação lá para o Padre Cícero. Outros lugares também tem, né, que é essas peregrinações onde as pessoas caminham por vários dias, de joelhos e tal, para ir lá buscar a ajuda desses que eles acham que são santos. Então, ou seja, eles tinham essa Diana, Ártemis, né, que é a Diana, a deusa da fertilidade. Idólatra. Idólatra. O nosso Deus diz que Ele é o Todo-Poderoso, toda honra, toda glória e todo louvor é dado ao Senhor Jesus Cristo. Ele não divide essa honra com ninguém.
O que uma imagem dessa te ajuda? Feita por mão de homens. Que se você esbarrar, ela cair, ela vai quebrar. Então, meus amados, você que está assistindo essa aula de escola bíblica dominical, e que ainda não aceitou Jesus, e você acaba crendo nessa parte de idolatria, em santo A, santo B, santo C, é hora de você entender que quando você tira o foco de Deus e coloca o seu foco num desses santos, você está dizendo para o Senhor, eu não quero saber de ti. Mas, quando você abre mão dessa idolatria e parte para literalmente ser um adorador do nosso Deus, ele literalmente dá o passo até você. Começa a fazer por você aquilo que aquele santo nunca fez. Então é um momento, como eu falo sempre, reflita sobre a tua vida. Com Deus você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Porque se está com Deus, meu amigo, pior sem Ele. Olhe para a sua vida neste momento. Olhe por tudo que você tem passado. Olhe por tudo o que tem acontecido. Desunião, briga, separação. Os filhos caindo para as drogas, as filhas indo para a prostituição, se drogando. Só desgraça dentro da sua casa. Até quando você vai permitir isso? Porque você, estou falando com você, você pode ser a coluna, você pode ser o pilar da sua casa, para que toda ela venha a ser salva, assim como disse Josué. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pare, pense. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Até quando você vai querer e achar que é forte, confiando em homens? Até quando? Então abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, porque a Bíblia diz, claro, para cada um de nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Então, meu amado, é uma decisão que eu não posso tomar por você. É uma decisão que você tem que tomar. Igual a mesma decisão que você quis tomar quando escolheu a sua profissão para exercer. A mesma decisão que você quis tomar quando você quis escolher a pessoa com que você queria casar. A mesma decisão que você tomou, independente, consciente, de falar, eu quero trabalhar neste local, ou eu não quero trabalhar neste local. O que eu estou querendo dizer para você, segundo a palavra do Senhor, é: você tem o livre-arbítrio para, nesse momento que você está ouvindo esta aula de uma escola bíblica dominical, decida sobre a sua vida agora. Decida sobre o que você quer para a sua vida agora. Decida. Porque é só você quem pode fazer isso. A Bíblia é clara quando ela diz que na volta do Senhor, se tiver dois numa cama, um será levado e outro será deixado.
Se você estiver no campo, não volte para a cidade. Decida. Tome uma das maiores decisões da tua vida, que é aceitar ao Senhor Jesus como teu Salvador. Decida. E eu posso garantir a você, que você não vai se arrepender. Eu posso garantir a você. Ok? E eu não vou chegar a dizer, não, você que é aqui do Rio, vem aqui na minha igreja. Não, vá à igreja mais próxima da sua casa. Fique naquela que melhor você se sentir bem. O importante é você estar na presença de Deus. Não é bandeira de igreja que vai te salvar. Não é pastor que vai te salvar. A bandeira que nós temos que levar é do Jeová Nissi, que é a bandeira do Evangelho de Deus, que é a bandeira do Deus Todo-Poderoso. É essa bandeira que nós temos que levantar. Ok? Então tome a sua decisão. Vamos voltar aqui no ponto 2, no ponto 3. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. O apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Aleluia. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E em segundo, Irineu, bispo grego do 1º século. O apóstolo João também liderou a igreja na cidade de Éfeso. Então, meu amigo, entenda. Como diz aqui, ele ficou 3 anos. 3 anos naquela cidade lá evangelizando. Ele batizou nas águas e conduziu o povo a ser batizado com o Espírito Santo. Ora, então a gente entende que quando você se coloca, às vezes você pode falar assim, poxa, eu queria ser igual àquele pastor, eu queria ser igual àquele servo, àquela serva, eu queria ser igual àquela mulher, eu queria conseguir ter esse mesmo espírito que ela tem, essa mesma fé que ela tem, eu queria poder ter forças para abdicar de um monte de coisa dessa vida, mas eu não consigo, e eu falo para você, meu amado, minha amada, converta-se. Converta-se verdadeiramente. Não se convença que você é crente. Não se convença que você é um cristão. Mas converta-se verdadeiramente. Pois o Senhor é o Deus único, onipresente, onipotente e onisciente. Então nós podemos entender que Ele conhece, é o único que conhece, sabe tudo do que está na tua mente, quais serão as tuas palavras que você ainda irá proferir. Ele já sabe de tudo. Ele sonda mente e coração. A palavra dele é mais eficaz de uma faca de 2 gumes e ela chega na divisão da alma com o espírito. Ela faz essa separação. Então não tem como enganar a Deus.
Não tem como fazer as coisas e achar que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Todos nós somos luz aos olhos do Senhor. E é justamente, meu amado, nesse momento, com essa consciência, com esse conhecimento, que quando você vê uma pessoa e você quer se espelhar naquela pessoa, busque a Deus. Busque ao Senhor Jesus Cristo. Se entregue verdadeiramente de corpo, de alma, de espírito. Eu costumo dizer que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, o primeiro presente que Deus dá para a gente é a cruz. Aleluia. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Opa, me neguei. Agora já não quero mais nada com essas coisas do mundo. Não quero mais fumar, não quero mais beber, não quero mais me prostituir, não quero mais roubar. Opa, eu estou negando a mim mesmo. Beleza, e agora, meu Senhor, o que eu tenho que fazer? Toma a tua cruz e me siga. Tome a sua cruz e me siga. Não procure diminuir o tamanho, o comprimento da sua cruz. Não, não, não. Mas enquanto você está caminhando, carregando a tua cruz, o Senhor vai te dando força, o Senhor vai te capacitando, o fardo vai ficando leve e suave, porque esse é o fardo que Ele dá pra gente. Aquilo que você não fazia, você vai passar a ter prazer para fazer. Você tinha aquele coração que só tinha raiva, chateação. Agora você tem amor pelo próximo. Olha o segundo mandamento. Porque nesse coronavírus, nessa situação que nós vivemos atualmente, o segundo momento, o segundo mandamento, o mundo só estava olhando para o seu próprio umbigo. Agora, as pessoas estão preocupadas com as outras. As pessoas estão ajudando umas às outras. Olha, o segundo mandamento se cumprindo no mundo inteiro. As pessoas estão ajudando umas às outras. Olha, no mundo inteiro. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. O segundo grande mandamento. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Palavra de Deus se cumprindo. Então, meu amigo, se a gente olhar bem, na época de Noé, como é que estava o mundo? E Deus olhou para aquele povo todo e só achou Noé. Durante 121 dias, 121 anos, Noé ficou construindo a arca e as pessoas zombando, aquela história toda. Quando a arca se fechou, todo mundo correu para querer entrar e já não tinha mais como. O povo só queria saber de comer, beber, casar e regalar-se. O mundo de hoje, como é que está? Como é que estava antes do coronavírus? É hora da gente se voltar para Deus, meu amigo. É hora da gente entender que Jesus está falando, que Deus está dizendo, olha, o meu filho vai estar chegando aí. Aí você pode dizer, desde quando eu me entendo por gente que eu ouço que Jesus está voltando. Mas não se esqueça que a Bíblia é clara quando diz que um dia para a gente é mil anos para Deus. Então, abra os seus olhos e aceite-o enquanto é tempo. Vamos aqui para o item 4. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é,
aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes consideram que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então você vê, aqui está falando que ele estava se dirigindo àquelas pessoas que já tinham sido separadas por Deus, aos crentes daquela cidade. Mas Paulo não estava preocupado com as pessoas que ainda não eram crentes? Com os ímpios daquela localidade? Não, meus amigos, entenda. Todos nós estamos sempre debaixo de uma autoridade espiritual. Então, quando Paulo se dirigia, porque ele estava preso, e ele mandou a carta para essas pessoas que estavam libertas, livres, que podiam circular, que podiam andar, que podiam conversar entre si, ele mandou essa carta justamente orientando essas pessoas de como até falar e evangelizar essas outras pessoas que não eram ainda crentes. O que você tem feito? Você crente, o que você tem feito com tudo que você aprende na igreja? Com todas as pregações que você ouve, com tudo que você lê na Bíblia? E até porque tem pessoas que preferem ficar ouvindo o YouTube do que literalmente ler a palavra. Ah, irmão Arilson, eu leio a palavra e daqui a pouco eu já estou dormindo. Eu começo a ler e não entendo nada. Eu tenho insônia e estou gastando dinheiro. Gasta não. Vai ler a Bíblia. Você começa a dormir, daqui a pouco o Espírito começa a mudar você e você já vai ter prazer em ler a Bíblia. Você já vai ter prazer em buscar, você vai ter sede de buscar a Deus. Você vai ter sede de conhecer Deus, porque Ele é o pão da vida. Ele é a água viva. E Ele vai fazer fluir de cada um de nós esse rio de água viva que Ele põe dentro da gente. Ora, se eu aprendo, se eu tenho comunhão com Deus, se eu sei do que eu estou falando, eu vou falar com mais ênfase, eu vou falar com mais certeza, eu vou falar com mais convicção, eu vou falar de uma forma onde eu vou ter prazer de dizer quem é esse Deus que eu sirvo. Esse Deus que eu sirvo. Você tem prazer em falar desse Deus? Verdade para falar com Deus? No teu trabalho as pessoas te reconhecem como um servo, como uma serva de Deus? Quem é você fora da igreja? Então, meus amigos, nós não estamos aqui para querer fama para a gente, pessoal, não. Eu estou aqui sendo um canal de bênção para que a tua vida mude. Para que você que participando com a gente dessa live ou que vai assistir depois, você sinta no coração verdadeiramente que Deus é o único que pode mudar a tua vida. Nós só estamos sendo alguém usado por Deus, pelo Espírito Santo, para ser um canal de bênção na tua vida. Cabe você acreditar ou não. Cabe você acreditar ou não. Mas eu conclamo a você, pessoa inteligente, a tua vida pode mudar sim. A partir de agora, basta tão somente, aonde você estiver, você levantar a sua mão e falar: Senhor, eu quero te aceitar como meu único Senhor e Salvador agora. Aleluias. E o Espírito Santo, ele vai ao teu encontro.
Ele vai ao teu encontro agora. Sinta onde você está nesse momento a presença de Deus, como eu estou sentindo aqui na minha casa. Aleluias. Sinta aí, como homem de Deus que eu sou, olhando nos teus olhos, sinta a presença de Deus aí aonde você está. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele. E tenha a tua vida transformada em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos voltar aqui para o item 3, o propósito e a mensagem. O propósito. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então, ora, você pratica outra religião, como está falando aqui, mas Paulo está falando aqui para a gente, e eu falo para você que está me ouvindo e me vendo. O nosso Senhor Jesus Cristo é o único que tem o controle de tudo. O único que tem o controle de tudo. Creia nisso. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. De repente você está me assistindo, você é um viciado, você é um alcoólatra, você tem praticado coisas horrendas, mas pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, você pode mudar agora. Você é uma nova criatura agora. Vai depender de você. Vai depender de você. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Ora, você quer ter perdão de pecados? Você quer ser livre desse vício? Você quer sair dessa situação que você se encontra? Se coloque numa posição para que o Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo, possa alcançar você. Porque se existe alguém mais educado neste mundo, é o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele não invade. Ele pergunta, Ele bate. Eis que eu estou à porta e bato. Deixa eu entrar. Se você deixar, eu vou ceiar com você e você vai ceiar comigo. E você vai ter uma nova vida. Agora, caso não, o próprio diabo é ele que faz a invasão. Porque ele veio para matar, roubar e destruir.
ele quer matar a tua fé, ele quer destruir a tua fé, a tua crença, ele quer te desanimar, ele quer acabar com a tua vida. Então, meu amigo, é decisão sua. Nós estamos aqui para te ajudar. Nada mais além disso, para te ajudar. E assim, nós vamos entendendo qual a prioridade, qual é a situação que Paulo, nos ensinando aqui, quer que nós venhamos a ter como comportamento, como caráter e como homens e mulheres de Deus. Sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender a múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada para estudiosos como o Tratado Teológico sobre a Igreja do Corpo de Cristo. Ora, é você aprender, você ser instruído. Como ele diz aqui, a premissa era poder considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender a múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Nós somos membros, Jesus é o cabeça. Amém? Nós somos os galhos que estamos enxertados na árvore da vida que é Jesus. A Bíblia diz: aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. E aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Ou seja, você tem o poder de escolha. O que você quer para a sua vida? O que você quer para o seu futuro? O que você quer para a tua família? O que você quer? São perguntas que a resposta quem tem é você. Então responda para você mesmo. Eu digo para você uma analogia agora. Tem um corredor com uma porta. E eu falo para você, olha, se você andar até aquela porta e abrir e continuar andando, você vai cair no abismo e vai morrer. Você vai fazer isso? Ou você vai buscar um caminho aonde você vai continuar caminhando, vai abrir a porta, vai entrar e vai continuar vivo? E vai continuar caminhando. O que você vai preferir fazer? Você vai pensar, eu vou ou não vou? Ou você vai tomar atitude de logo ir? Livre-arbítrio, decisão. O que você quer? O que você quer? Vamos continuar aqui. Agora nós iremos falar sobre a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. A primeira, Jesus Cristo, a cabeça. E a segunda, a igreja, o corpo. Jesus é o cabeça. Eu, você e todos aqueles que abrir mão da sua vida e passar a aceitá-lo como Senhor e Salvador, vai passar a ser um membro. E nós, como membro, nós temos que andar em conjunto. Por quê? Porque não tem como uma perna querer andar para o lado direito e a outra perna andar para o lado esquerdo. Não tem. Então uma vai de cada vez, conduzindo o corpo na direção certa, guiado
pela cabeça que é Cristo. Amém, gente? Amém? Então, nós entendemos que ele sendo o cabeça, é ele que controla o nosso corpo. É ele que nos diz, não faça isso. Vai dizer para mim que você nunca esteve em algum lugar fazendo alguma coisa que você, humanamente falando, sabia que era errado e não veio aquela voz no seu coração e disse: olha o que você está fazendo. Por que que você está aqui? Sai daqui. Você nunca ouviu isso? Se nunca ouviu, eu falo para você, converta-se enquanto é tempo. Deixe Jesus Cristo, o cabeça da igreja, dirigir a tua vida, conduzir os teus caminhos e fazer de você alguém que seja digno de levantar a bandeira do Jeová Nissi. Abrir a boca aos quatro cantos do mundo e dizer que só o Senhor é Deus. Gritar a plenos pulmões que Ele é o Rei, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o único que salva, que cura, que liberta, que transforma. Ele é o único que diz para a gente que Ele tira a gente do montouro e faz-nos assentar à mesa com os príncipes. Ele é o único que diz para cada um de nós que Ele abre porta onde não há porta. Esse é o nosso Deus. Mas não se engane. Não. Porque eu costumo dizer que Ele é Deus dos impossíveis como a gente aprende na Bíblia. Mas Ele não é Deus do absurdo. Porque Ele abençoa. Mas eu tenho que mostrar para Ele o caminho para que Ele possa me abençoar naquilo que eu quero. Vou dar um exemplo para você. Não adianta, eu falo isso sempre aqui na igreja, não adianta você querer ser um diretor de uma empresa, se capacitou literalmente para isso. Para eu ser um diretor de uma empresa, eu tenho que saber quais são os pré-requisitos para eu ser esse diretor. Eu tenho que ter uma faculdade, eu tenho que ter cursos, eu tenho que ter habilidades, eu tenho que ter N outras situações para me candidatar àquela vaga. Mas se eu não tenho, como é que eu vou ser o diretor daquela empresa? É a mesma coisa, um exemplo mais prático. Senhor, me abençoa com um carro. Você já tirou sua carteira de motorista? Pense bem, porque o Senhor, Ele abençoa. Nós temos que mostrar para Ele o caminho por onde Ele vai abrir a porta, onde não há porta, por onde Ele vai fazer a bênção acontecer na nossa vida. Ok? Então vamos continuar aqui. A mensagem. A mensagem de Deus, a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus. E a segunda, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. A construção do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. A revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo.
um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, ou seja, meus amados, como nós já falamos aqui, e a ênfase, se você vê nesse finalzinho aqui da mensagem, a ênfase no Espírito Santo. Por que ênfase aqui no Espírito Santo? Porque o Deus Pai está no céu. O Deus Filho está sentado à sua direita. Mas o Deus Espírito está aqui na terra. É o Arilson que agora está falando para você se converter e você vai aceitar Jesus agora, se assim você desejar? É o Arilson que está te convencendo? Não. Quem sou eu? Quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo que habita aqui, nesse coração e que está usando esse corpo como instrumento para que essas palavras cheguem até você. Eu costumo falar um exemplo prático lá na igreja assim. Tem o bebedouro, tem a torneira quando você abre para a água cair e tem um cano que sobe e vai até a caixa d'água ou vai até a cisterna. Então, ou seja, o nosso Deus é essa caixa d'água, essa cisterna que manda a bênção pelo canal que somos cada um de nós para outras pessoas. E quando você abre a torneira, que a água sai e começa a encher o teu copo, essa água, ela é a bênção, ela é as palavras de Deus, ela é o Espírito Santo falando com você. Nós só somos tão simplesmente, como está aqui, esse copo. Se eu quero beber, eu tenho que, derramar essa água. E água é vida. E o que nós estamos aqui passando para você é vida. Vida. Água viva. Deus. Jesus. Espírito Santo. Você quer essa água? Você quer beber dessa água? Você quer comer desse pão da vida? Porque a Bíblia diz que se você comer e beber, se você comer desse pão, você nunca mais vai ter fome. E se você beber dessa água, você jamais terá sede de novo. Lembre-se que nós estamos falando da parte espiritual. Amém, gente? Não vamos confundir as coisas. Estamos falando da parte espiritual. Então aceite essa carne. Aceite esta água. E depois você está aí, no meu Facebook. Deixa um recado para mim. Irmão Arilson, eu ouvi a palavra, eu aceitei Jesus. Agora eu já estou numa igreja, eu já estou aprendendo mais de Deus. E toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Eu só estou aqui para ser um instrumento dele para você que está aí nos assistindo agora ao vivo, ou para você que está assistindo agora neste momento, já depois que já passou. Eu quero avisar para você que toda semana nós estaremos fazendo uma live dessa. Convido a você a continuar nos acompanhando, a continuar convidando outras pessoas para que venham receber a palavra de Deus em seu lar. Porque não pode ir às igrejas, não pode ter aglomeração, mas a palavra de Deus está chegando na sua casa e no seu coração. Amém? Nós iremos agora para a conclusão. Acabando
essa aula, eu gostaria com certeza de deixar outros avisos para os irmãos. A conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, que nós venhamos a continuar firmes, independente das adversidades, firmes na presença do Senhor. A Bíblia diz o seguinte, meus amados e minhas amadas: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você não tem que ter medo do diabo, não. Resista a ele, porque o Senhor te garante a vitória. O Senhor nos garante essa vitória. Então resista às tentações. O que é resistir ao diabo? É resistir às tentações, resistir a esses pensamentos malignos, resistir a essa preguiça de não querer ir para a igreja, resistir a N coisas daquilo que queira atrapalhar a tua vida. Resista. Porque ele vai fugir de vós. Vai fugir de cada um de nós. Ele vai falar assim: eu vou sair porque nessa aí eu não tenho chance. E a cada um de nós. Então eu quero, nesse momento, agradecer a Deus pela tua vida. Eu quero neste momento agradecer a Deus por você ter estado conosco enquanto nós estávamos aqui fazendo essa live. Eu quero pedir a Deus pela tua vida. Então, eu quero, nesse momento, pedir a você, feche os teus olhos, curve a tua cabeça, fique de pé se você puder. Se não puder, fique sentado, fique deitado, da forma que você estiver aí. Mas feche os seus olhos. Pense em Deus nesse momento. Porque nós iremos falar com Ele e eu tenho certeza que Ele vai estar falando com você também e com cada um de nós. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós entramos, Senhor, na Tua presença neste momento. Queremos, Senhor, Te louvar. Queremos, Senhor, Te agradecer. Queremos, meu Deus, Te pedir perdão. Queremos, meu Deus, Te pedir a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que essas palavras, ó Deus, dessa lição de hoje, da carta aos Efésios, Pai, que tenha nos trazido, meu Senhor Jesus Cristo, mais um aprendizado de como nos portarmos, de como nós levantarmos a bandeira do Jeová Nissi, para que nós venhamos, ó Pai, a ser verdadeiros instrumentos nas Tuas mãos. Eu quero Te pedir, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor visite, meu Senhor, a cada uma dessas pessoas que estão conosco, que estiveram conosco, que ainda irão assistir, meu Senhor, esta live que estamos fazendo hoje, Pai. Toca no coração dela agora, ó Espírito Santo. Toca, meu Senhor. Que ela sinta agora o toque, meu Pai. O Senhor falando com ela, Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu entrarei. Cearei contigo e você ceará comigo.
Que o Espírito Santo possa, ó Deus, convencê-la dos seus pecados, que ela é pecadora e que há uma condição dela se reconciliar com Deus. Abençoa, meu Senhor, a cada uma dessas pessoas, seus familiares. Protege-as, Senhor, neste momento, meu Pai, desta crise. E juntamente com todo esse povo, meu Pai, eu quero clamar pelo mundo neste momento. Meu Senhor, Tu és Deus. Tu és Senhor. Tudo que acontece, como diz a Tua palavra, meu Pai, é do total conhecimento do Senhor. Eu te peço, meu Senhor, nos ajuda a superar essa crise. Porque tem pessoas que estão, meu Pai, passando fome, passando situações difíceis, pessoas morrendo, entes queridos morrendo, pessoas sofrendo, Senhor. Mas que ainda assim, Pai, eu te peço, acaba, Senhor, com essa situação, mas, meu Deus, seja feita a Tua vontade. Ajuda, meu Senhor, a cada um de nós. Encha, meu Senhor, este coração dessas pessoas que estão nos acompanhando de paz, de alegria, de amor. E principalmente, de temor ao Senhor. Porque, como diz a Tua palavra, o temor é o princípio da sabedoria. Então alcança neste momento, meu Deus, por esse Senhor Jesus servo aqui, que é o menor da Tua casa. Alcança cada uma dessas pessoas, aleluia. Oh, aleluia, Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, lamano xere calaçamana, lo xere calaçamana, Deus. Alcança, Senhor. Reveste, salva, cura, liberta, transforma. Aleluia. Visita os hospitais agora, Senhor, eu te peço em o nome de Jesus Cristo. Tira, meu Deus, essas pessoas de lá. Derrama, meu Pai, agora eu te peço a unção da cura sobre cada uma dessas pessoas que estão internadas entre a vida e a morte. E aquelas, meu Deus, que não estão, meu Pai, conseguindo internação, que já estão sendo negadas, que estão morrendo em casa, meu Pai, que a tua unção de cura alcance a cada uma delas. Eu te louvo, meu Deus, porque eu creio no Senhor. Porque conheço o Deus que eu sirvo. E te louvo por esta oportunidade, meu Pai. Mais uma vez eu quero te agradecer por esta aula de hoje. Pelos ensinamentos, meu Deus, que o Senhor nos deu. E pedir mais uma vez, abençoa cada um de nós. Em o nome de Jesus Cristo eu quero entregar as nossas vidas nas tuas mãos, para a tua honra, teu louvor e tua glória, em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, meus amados de Cristo, domingo que vem, nós estaremos de novo aqui fazendo a leitura da segunda lição. A segunda lição, o tema vai ser a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Você quer? Então já deixe aí agendado no seu coração. Domingo, às 9h30, estaremos aqui mais uma vez ao vivo para, junto com você, nós participarmos de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, para glorificação e exaltação ao nome do Senhor. Quero dizer a você que nós iremos iniciar um projeto de leitura. O projeto se chama Leitura Bíblica de Gênesis e Apocalipse. Você quer aprender sobre a palavra? Você quer conhecer mais sobre a palavra? Então eu convido você
a ficar ligado, porque nós, essa semana agora, com certeza, e assim permitindo Deus, nós estaremos começando as gravações desse projeto. Então você já pode até entrar aí, ó, busca aí no YouTube, Rede Efatar de Comunicações. Vai lá e se inscreve, porque nós já estaremos, eu deixei a vinheta lá mostrando já a abertura que vai ser desse programa, e nós iremos começar a gravar, versículo a versículo, de Gênesis até Apocalipse. Quer participar comigo? Então, venha comigo, se inscreva lá, Rede Efatar de Comunicações, e nós, com certeza, iremos nos encontrar lá no YouTube, ok? Quero falar para você também que tem muitas outras coisas que nós estaremos falando para você no decorrer das gravações e também nas lives que estaremos fazendo aqui, tá bom? Então eu quero desejar a você um excelente domingo, que Deus abençoe você e a sua casa, tenha um excelente almoço com a sua família e que o Espírito Santo de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com cada um. Eu aqui me despeço, e já agradeço a cada um de vocês mais uma vez. Amém. E graças a Deus. Até domingo, em nome de Jesus Cristo.